Durante 26 anos, Nolan Duarte acreditou que sua esposa havia se afogado nas águas escuras da represa Águas Negras, de onde um carro carbonizado fora retirado do fundo, mas ninguém jamais foi encontrado. Ele reconstruiu uma vida discreta sobre os escombros, criando o filho sozinho, preenchendo as noites com graxa de motor e silêncio em vez de um luto que se recusava a nomear. Então, numa tarde encharcada de chuva na estação de trem, ele viu um rosto que havia enterrado mais de 2 décadas antes. Ao lado dela estava uma jovem de olhos cinzentos idênticos aos dele, olhos que ele só conhecia do espelho e do rosto do próprio filho. A mulher que ele chorara olhou para ele, trêmula, e sussurrou 4 palavras que desmontaram tudo o que ele acreditava saber sobre a própria vida. Ela disse para ele não dizer o nome dela, porque alguém ainda os observava. Se você quer saber como uma esposa que o mundo deu como morta sobreviveu 26 anos em silêncio, fique até o final, porque a verdade que ela carrega vai custar tudo a alguém. Nolan Duarte tinha ido até a estação de Águas Negras por um motivo tão simples quanto buscar uma caixa de peças para o Fusca 1997 que estava pela metade em sua oficina e esperava que a tarde terminasse, como quase todas as suas tardes terminavam, com graxa sob as unhas e o rádio baixinho enquanto trabalhava em paz. Sua vida havia se acomodado, ao longo dos anos, em algo administrável, uma pequena oficina de restauração na saída da cidade, uma casa que ainda cheirava vagamente a serragem, e um filho chamado Diego que ligava cada vez menos, ocupado com a carreira que construíra a 2 estados de distância. Nolan havia feito as pazes, ou algo próximo disso, com o formato que sua vida assumira depois do acidente que lhe tirara a esposa quando Diego tinha apenas 4 anos. Ele não esperava que a multidão na estação se abrisse daquele jeito, nem que seus olhos pousassem numa mulher parada perto do guichê, cujo rosto travou a respiração em seu peito. Ela estava mais velha, mais magra, e os olhos dela deslizavam para as saídas, do jeito que os olhos de quem passou anos aprendendo a não ser encontrado se movem. A estação cheirava a concreto molhado e diesel, e em algum lugar atrás dele, o painel de partidas batia em suas rotações, mas Nolan mal registrava qualquer coisa disso. Seu corpo inteiro de repente se resumia ao único fato daquele rosto. Nolan disse a si mesmo que era impossível que o luto conjurasse rostos de estranhas se um homem deixasse, mas quanto mais olhava, mais certo ficava de que não era um truque da memória. Era Marina, sua esposa, a mulher com quem se casara numa igreja de tinta descascada e que enterrara num caixão que o legista jurara conter seus restos, estava a 9 metros de distância, numa estação cheia de gente que não fazia ideia de que o chão sob os pés tinha acabado de ceder. Ao lado dela estava uma jovem de não mais que 26 anos, cabelo escuro e um jeito familiar no queixo, e olhos exatamente do tom de cinza que Nolan via toda manhã no espelho e que via no rosto do filho desde que o menino nascera. Nolan disse o nome dela antes de conseguir se conter, e o som pareceu atingi-la fisicamente, porque Marina estremeceu, segurou o braço da jovem e começou a puxá-la para as portas mais distantes antes que ele desse um passo à frente. Ele os alcançou na calçada, a chuva começando a picar ao redor deles, e exigiu saber como uma mulher morta estava ali, respirando, diante dele. Marina não olhava diretamente para ele, sua atenção fixa numa caminhonete preta parada do outro lado da rua, vidros escuros o bastante para que Nolan não soubesse dizer se havia alguém lá dentro. Ela disse, numa voz emagrecida pelo medo, que não podiam ficar juntos num lugar com câmeras, e que cada segundo ali aumentava um perigo que ele ainda não entendia. Quando ele insistiu por uma explicação, ela pediu apenas uma coisa, que ele os levasse a algum lugar onde ninguém pensasse em procurar. Antes que Nolan pudesse responder, a jovem se virou para Marina com uma pergunta que pesou mais que qualquer outra coisa naquela tarde. Ela perguntou, numa voz entre esperança e descrença, se aquele estranho parado na chuva era mesmo o pai dela. Nolan os levou ao velho galpão atrás da oficina, um espaço que usava para peças de que não precisava mais, mas que não conseguia jogar fora. E por um longo momento, nenhum dos 3 falou enquanto a chuva tamborilava no telhado de metal. Uma única lâmpada zumbia e balançava sempre que o vento passava por uma fresta na parede,
lançando sombras compridas sobre prateleiras cheias de carburadores e mangueiras enroladas, e o cheiro de óleo de motor velho pairava sobre os três como algo quase reconfortante em sua normalidade. Nolan sentou numa caixa virada, porque as pernas não pareciam confiáveis o bastante para ficar de pé, e se pegou estudando as duas mulheres à sua frente, do jeito que estudaria um motor que se recusasse a pegar, procurando o único detalhe que explicaria tudo. Não conseguia parar de olhar para a jovem, não conseguia conciliar o formato do rosto dela com nada que entendesse da própria história, mas algum instinto antigo se recusava a descartar o que os olhos insistiam ser verdade. Marina finalmente quebrou o silêncio. As mãos apertadas em torno de um copo de café que não havia tocado, ela contou que quando desapareceu 26 anos antes, estava grávida de uma criança que nenhum dos dois sabia existir. Nolan sentiu algo frio atravessar o peito, porque mesmo no fundo do próprio luto, nunca imaginara uma versão da verdade que incluísse uma filha da qual nunca fora informado. A jovem se apresentou como Luísa Campos, embora dissesse o sobrenome com o cuidado de quem carrega um disfarce, não um nome. Ela explicou que crescera acreditando que o pai havia morrido antes de ela nascer, uma história repetida tantas vezes que se cristalizara em algo que nunca pensara em questionar. Só 3 semanas antes, sua mãe finalmente contara que o pai não estava morto, que estava vivo e morava a menos de um dia de viagem de onde elas se escondiam. Luísa não chamou Nolan de nada parecido com o pai naquela primeira conversa, preferindo estudá-lo como se estuda um estranho que por acaso compartilha o mesmo rosto, catalogando as semelhanças sem ainda confiar no que poderiam significar. Nolan notou que ela pressionava os dedos contra a borda da mesa quando ficava tensa, um hábito inconsciente idêntico ao de Diego, e a semelhança o abalou mais do que qualquer palavra conseguiria. Ele disse a elas, sem rodeios, que 2 décadas de mentiras não podiam ser desfeitas por uma semelhança, por mais impressionante que fosse, e que precisava de provas antes de se permitir acreditar em qualquer coisa. Marina concordou sem hesitar, mas o avisou que não podiam mandar a amostra a nenhum laboratório comum, porque Otávio Villanova tinha gente infiltrada em hospitais, tribunais e empresas de dados privados pela região inteira. O nome atingiu Nolan como uma pedra jogada em água parada, porque ele o lembrava dos primeiros dias do casamento, de quando a família de Marina deixara claro, sem meias palavras, sua desaprovação por vê-la se casar com um mecânico de cidade pequena. Ele entendeu então que o que quer que tivesse trazido a esposa de volta dos mortos não era a simples história de uma mulher fugindo do luto, mas algo muito maior e muito mais perigoso do que jamais se permitira imaginar. Antes que ele pudesse fazer outra pergunta, Marina tirou da bolsa uma fotografia e a colocou sobre a mesa, as bordas gastas de tanto manuseio. Mostrava Nolan levando um Diego de 4 anos ao primeiro dia de creche, uma manhã comum congelada no tempo, exceto pelo fato de que a foto claramente tinha sido tirada 16 anos depois da data no atestado de óbito de Marina. A história que se desenrolou naquela noite levou Nolan de volta a uma versão da própria vida que ele só conhecia em fragmentos. Marina nascera na família Villanova, filha do falecido Ricardo Villanova, fundador da Villanova Coroa Participações, um império erguido ao longo de décadas de investimentos astutos e imagem pública cuidadosamente cultivada. Ela nunca quisera a coroa que vinha junto com o sobrenome, preferindo se casar com um mecânico de uma cidade que a maioria dos parentes nem sabia localizar no mapa. E suportara a fria desaprovação da família sem reclamar, porque Nolan nunca a fizera sentir-se um prêmio de consolação. Nos primeiros anos de casamento, ela costumava brincar que o sobrenome Villanova era um casaco que finalmente aprendera a tirar, pendurando-o na porta da casa pequena deles e entrando numa vida medida em trocas de óleo e listas de compras em vez de salas de reunião. Ela acreditara, talvez ingenuamente, que a distância bastaria para manter as ambições da família longe da vida que construíra para si. Depois da morte de Ricardo, o irmão mais novo, Otávio, assumiu o controle da empresa, e com ele, o controle sobre quase tudo que o nome Villanova ainda tocava. Marina observara o tio apertar o punho sobre a fortuna da família com uma paciência que a incomodava muito antes de ela entender exatamente por quê.
3 dias antes de desaparecer, Marina descobriu que Otávio vinha desviando centenas de milhões de reais do fundo de pensão dos funcionários da empresa através de uma rede de empresas de fachada desenhada para esconder o rastro. Cavando mais fundo, sem dormir e cada vez mais amedrontada, ela encontrou documentos sugerindo que a própria assinatura do pai fora falsificada em dezenas de registros financeiros nos anos anteriores à morte dele. Papéis que exporiam uma fraude que remontava a muito mais tempo do que ela ousava imaginar. Ela decidiu reunir todas as provas que conseguisse e entregá-las aos investigadores federais, acreditando, ingenuamente, que a verdade sozinha bastaria para proteger a família da ambição do tio. Otávio soube do plano antes que ela pudesse agir, e a resposta dele não foi uma ameaça dita em voz alta, mas um envelope pardo deixado à porta dela, contendo fotografias de Nolan e Diego tiradas sem que soubessem, prova de que a família sabia exatamente onde encontrar as pessoas que ela mais amava. Tomás Rocha, o diretor de segurança de longa data da família, procurou-a naquela mesma semana com uma proposta que soava menos a resgate e mais a rendição. Ela disse que, se ela quisesse manter marido e filho a salvo, o luto dele precisaria ser real em todos os detalhes, porque Otávio não se deixaria enganar por um desaparecimento encenado se o luto de Nolan vacilasse em algo menos que genuíno. Um carro parecido com o de Marina foi empurrado para dentro da represa Águas Negras e incendiado antes de afundar. E os registros odontológicos usados para identificar o corpo recuperado dos destroços foram silenciosamente trocados por alguém leal à família. Marina disse a si mesma, nos primeiros dias do exílio, que precisaria desaparecer só por alguns meses, o tempo suficiente para Tomás montar um caso forte o bastante para protegê-la quando voltasse. Aqueles meses se estenderam em anos, e os anos, eventualmente, viraram 2 décadas e meia. Ela nunca pretendera perder tanto tempo assim. Nolan perguntou a ela, a voz baixa e controlada de um jeito que o assustava mais do que gritar assustaria, por que nunca voltara depois de se achar segura? A resposta de Marina veio devagar, cada palavra custando algo. Ela contou que Tomás uma vez tentara trazê-la de volta, organizando os primeiros passos de um retorno que a reuniria com Nolan e apresentaria a ele a filha que nunca soubera ter. Antes que o plano avançasse, Tomás desapareceu sem explicação, e todos os canais que Marina usava para se comunicar com o mundo exterior emudeceram dias depois do sumiço dele. Marina passou aqueles 26 anos se movendo por um mosaico de nomes emprestados e quartos alugados, primeiro pelo Paraná, depois mais para o sul, em Santa Catarina, estabelecendo-se por um tempo perto da fronteira com o Uruguai, antes de finalmente criar algo parecido com raízes numa pequena cidade litorânea da Bahia. Aprendeu a viver leve, mantendo uma única mala pronta debaixo de qualquer cama em que dormisse, e aprendeu a solidão particular de ver outras famílias se reunirem em mesas de lanchonete em manhãs de domingo comuns, enquanto ela se sentava sozinha com um jornal que usava mais como escudo do que como fonte de notícia. Houve cidades onde ficou só semanas e cidades onde ficou anos, e em cada uma delas guardava uma pequena fotografia de Nolan dobrada dentro do bolso de um casaco, gasta nas dobras de tanto ser aberta no escuro. Nos primeiros anos, Tomás ainda conseguia mandar fotos de Nolan e Diego, prova de que continuavam a salvo, cada imagem uma pequena misericórdia que a deixava dormir mais uma noite de exílio. Ele também a avisara repetidas vezes que a gente de Otávio nunca parara de vigiar Águas Negras, esperando pacientemente o momento em que ela cometesse um erro que confirmasse o que ele já suspeitava. Marina escreveu cartas naqueles anos, dezenas delas, endereçadas a um marido que jamais receberia uma sequer, porque ela não confiava em nenhum outro método de entrega além de repassá-las por Tomás, e só Tomás controlava se alguma vez sairiam das mãos dele. Quando Tomás desapareceu, Marina ficou sem meio de saber se ele a traíra, fora descoberto por Otávio ou simplesmente apagado do jeito que tanta gente inconveniente na órbita da família parecia desaparecer. Sem um intermediário de confiança, ela se convenceu de que qualquer tentativa de contato colocaria Nolan e Diego em perigo direto. E assim deixou o silêncio continuar,
até que o medo que o justificava azedou em algo mais parecido a hábito. Nolan ouviu tudo isso sem se abrandar, incapaz de aceitar uma explicação que reduzia toda a infância do filho a uma decisão tomada unilateralmente em nome dele. Disse a ela, sem rodeios, que o luto ele poderia perdoar, mas o roubo do direito de conhecer a verdade sobre a própria vida era um tipo de ferida completamente diferente. Luísa, que dissera pouco durante quase toda a conversa, finalmente fez sua própria pergunta, questionando a mãe se a mesma mentira fora usada para proteger os dois lados da família um do outro. Marina não fugiu da acusação. Admitiu que o medo sozinho já não explicava tudo, que em algum ponto ao longo dos anos simplesmente perdera a capacidade de imaginar como seria um retorno, ou como começaria a explicar 26 anos de ausência a um marido e um filho que já tinham aprendido a viver sem ela. Nolan perguntou, agora mais duro, por que ela escolhera justamente aquele momento para reaparecer depois de tanto tempo escondida. Em resposta, Marina deslizou uma pasta grossa sobre a mesa, a capa gravada com a pequena coroa prateada que marcava todo o documento oficial da Vila Nova Coroa Participações. Luísa completaria 27 anos em exatos 4 dias, e aquele único fato, Marina explicou, tinha o poder de desmoronar tudo o que Otávio Villanova passara 2 décadas construindo. Ricardo Villanova, antes de morrer, estruturara um fundo que detinha 55% das ações, com direito a voto da Vila Nova Coroa Participações. Uma participação de controle, desenhada para proteger a empresa exatamente do tipo de concentração que Otávio conseguira alcançar desde então. Otávio só recebera a administração temporária daquelas ações sob a condição de que Marina tivesse morrido sem deixar herdeiro legítimo. Uma cláusula oculta dentro do fundo, uma que Otávio acreditava ter morrido junto com Ricardo, determinava que o controle voltaria automaticamente a Marina ou ao filho biológico dela no momento em que essa criança completasse 27 anos, e que a transferência dispararia uma auditoria obrigatória em cada fundo de pensão e conta corporativa que a empresa controlasse. Durante 26 anos, Otávio construíra seu império sobre a confortável certeza de que Marina estava morta e de que nenhum herdeiro existia para ameaçar sua posição. Naquele exato momento, ele finalizava a venda de uma parcela substancial da empresa a um fundo de investimento estrangeiro, um negócio estruturado para fechar antes que o aniversário de Luísa tornasse a reivindicação legal dela impossível de ignorar. Assim que a venda fechasse, Marina explicou, as provas financeiras da fraude de Otávio estariam espalhadas por tantas empresas de fachada que nem uma investigação federal conseguiria reconstruí-las por completo. Ela só tinha uma cópia da cláusula oculta do fundo, porque o único documento original fora escondido por Tomás Rocha em algum lugar de Águas Negras, antes do desaparecimento dele, mais de 2 décadas antes. Dias antes de aparecer na estação de trem, Marina recebera uma gravação de um advogado representando o espólio de Tomás, uma mensagem programada para ser liberada automaticamente depois da morte dele. E nela, Tomás revelava que o documento original estava escondido dentro de algo que pertencia a Nolan. Nolan sentiu a lembrança surgir antes de conseguir buscá-la conscientemente, a imagem de uma caixa de ferramentas de madeira que Marina lhe dera no dia em que ele abriu a oficina, um presente que ele guardara com carinho por 26 anos, sem nunca suspeitar que continha algo além de chaves e soquetes. Os 3 voltaram de carro para a oficina por ruas encharcadas de chuva, os faróis borrando ouro sobre o asfalto molhado, e nenhum falou, porque parecia não haver mais nada que as palavras pudessem resolver. Quando chegaram, Nolan encontrou a caixa de ferramentas exatamente onde sempre estivera, intocada no canto do depósito por 2 décadas e meia, as dobradiças de latão embotadas pela idade, mas ainda intactas sob uma fina camada de poeira. Quando a abriu, as mãos não estavam totalmente firmes, e o que encontrou lá dentro não foi o documento lacrado que Marina descrevera, mas uma sala que claramente já tinha sido revirada, gavetas viradas e a fechadura da porta do depósito forçada antes da chegada deles. Rabiscada na parede atrás da caixa esvaziada, numa letra que nenhum dos 3 reconheceu, havia uma única frase pensada para soar como aviso e ameaça ao mesmo tempo.
As palavras diziam, simplesmente, que os mortos deveriam saber que é melhor continuar enterrados. Abalado, mas sem recuar, Nolan ligou naquela mesma noite para Camila Prado, uma advogada em quem confiava desde os tempos de escola, a única pessoa que conhecia com a experiência necessária para entender um documento de fundo tão complicado. Ela chegou à oficina ainda vestida do escritório, os óculos de leitura empurrados para o alto da cabeça, e ouviu a história inteira sem interromper uma única vez, a expressão mudando devagar do ceticismo educado para algo mais próximo do alarme, à medida que as peças se encaixavam diante dela. Camila confirmou que a cláusula que Marina descrevera podia muito bem ser legalmente válida, mas alertou que uma simples cópia jamais resistiria ao escrutínio de uma empresa tão bem lawyered e bem financiada quanto a Vila Nova Coroa Participações. Ela sugeriu envolver Diego, cuja carreira como auditor forense de dados o tornava singularmente capacitado para rastrear as camadas de empresas de fachada que Otávio usara para esconder a fraude, mesmo que a sugestão significasse reabrir uma ferida que Nolan passara anos tentando poupar do filho. Diego chegou a Águas Negras na manhã seguinte, plenamente convencido de que o pai tinha caído vítima de uma dupla de golpistas elaborados, explorando o luto não resolvido de um homem mais velho. Ele ensaiara durante toda a viagem uma versão da conversa em que traria o pai de volta à razão, com gentileza, mas com firmeza. Essa certeza desmoronou no instante em que viu o rosto de Marina pessoalmente, reconhecendo de imediato as mesmas feições que só conhecia de um punhado de fotografias sobreviventes guardadas numa gaveta que o pai raramente abria. Fotografias que ele estudava quando menino, tentando imaginar uma voz para combinar com o sorriso. Algo em seu peito ficou oco e frio, o discurso cuidadoso que preparara se dissolvendo em nada. Não houve reencontro lacrimoso, nenhum abraço entre mãe e filho separados por 26 anos de silêncio. Em vez disso, Diego perguntou a ela, com uma fúria controlada que o surpreendeu, onde ela estivera em cada aniversário, cada formatura, cada noite em que o pai trabalhava um segundo emprego, só para manter um teto sobre as cabeças deles. Marina não tentou se defender da acusação. Disse apenas que sentia muito e que entendia se o perdão fosse algo que ele jamais pudesse oferecer. Não importava quanto tempo passasse ou quanta verdade finalmente viesse à luz. Luísa assistiu à cena em silêncio, absorvendo pela primeira vez o peso completo do que a própria sobrevivência tinha custado a outra pessoa. Um meio-irmão cuja infância inteira fora moldada por uma ausência que ela mesma nunca precisara suportar. Antes que Diego pudesse se afastar, algo nas proporções da caixa de ferramentas chamou sua atenção. Uma base perceptivelmente mais grossa do que deveria, dadas as dimensões. Sob um painel falso no fundo, ele encontrou um compartimento escondido, guardando um único objeto, o relógio de bolso antigo, que pertencera ao próprio Ricardo Villanova. Não havia documento nenhum dobrado lá dentro, nenhum papel legal para provar algo num tribunal. Em vez disso, o estojo do relógio escondia apenas uma pequena chave de latão e uma sequência de números escritos à mão, que Diego reconheceu de imediato como pertencentes a uma conta bancária. Ela rastreou a conta e descobriu que correspondia a um cofre bancário congelado exatamente na data, 26 anos antes, em que Marina fora legalmente declarada morta. Camila protocolou uma medida de urgência na manhã seguinte para forçar o banco a abrir o cofre congelado, e a notícia do pedido chegou a Otávio Villanova mais rápido do que qualquer um deles antecipava. Em poucas horas, a Vila Nova Coroa Participações lançou uma campanha de mídia coordenada, pintando Nolan como um homem manipulado por uma impostora, tentando extorquir dinheiro da família, completa com fotografias granuladas de Nolan e Marina, juntos na estação de trem, estampadas nos noticiários locais. Clientes antigos começaram a cancelar contratos com a oficina de Nolan da noite para o dia. As contas bancárias dele passaram a sofrer escrutínio súbito e inexplicável, e a polícia apareceu dentro de uma semana para revistar sua propriedade, com base numa denúncia anônima alegando que ele possuía documentos roubados da família Villanova. Nolan suportou tudo com uma paciência sombria e praticada, entendendo, àquela altura,
que o alcance de Otávio se estendia a lugares que jamais imaginara que uma única família pudesse tocar. O próprio Otávio apareceu na oficina pouco depois de a polícia sair, chegando sem aviso e sem a escolta de segurança que Nolan esperava de um homem de sua estatura, vestindo um casaco fino demais para uma cidade como Águas Negras, os sapatos batendo no piso de concreto, com uma confiança tranquila que apertou a mandíbula de Nolan. Ele caminhou devagar entre os carros pela metade, passando um dedo enluvado ao longo de um paralama como quem inspeciona mercadoria, e não como quem está dentro do sustento de um estranho. Não fez ameaças diretas, preferindo uma abordagem mais silenciosa e insidiosa. Ofereceu a Nolan 26 milhões de reais, em troca de uma declaração assinada, afirmando que a mulher que viajava com ele não era, de fato, Marina Villanova. Otávio argumentou em voz alta que Nolan não devia nada a uma esposa que o deixara acreditar que ela estava morta por 2 décadas e meia, apresentando a oferta como misericórdia, não como suborno. Por um instante inquietante, parado na própria oficina, cercado pelos destroços da própria reputação, Nolan sentiu algo parecido com tentação, embora tivesse muito menos a ver com o dinheiro do que com uma raiva de Marina que ainda não se permitira sentir por completo. Otávio cometeu seu primeiro erro real naquela conversa, referindo-se a Luísa pelo nome legal completo, um nome conhecido apenas por Marina, Nolan e Camila. Um detalhe que deveria ser impossível de ele saber, a menos que estivesse rastreando a garota havia anos. O deslize contou a Nolan tudo o que precisava entender sobre há quanto tempo Otávio de fato sabia da existência da sobrinha, e endureceu qualquer resolução que tivesse vacilado brevemente dentro dele. Ellie recusou a oferta sem hesitar, e dentro de poucos dias, um teste de paternidade discreto, conduzido sob supervisão de Camila, confirmou o que Nolan já começara a aceitar no coração, que Luísa era filha dele, com uma probabilidade que não deixava espaço razoável para dúvida. Camila logo os avisou que resultados de teste particulares, por mais conclusivos que fossem, jamais bastariam sozinhos para convencer um conselho corporativo leal à versão de Otávio dos fatos. Naquela mesma noite, Otávio mandou uma mensagem privada a Luísa, escrita com a precisão de um homem que sabia exatamente quais dúvidas cortariam mais fundo. Sugeria, sem oferecer detalhes, que a mãe dela nunca contara toda a verdade sobre a noite em que o carro foi parar na represa. Abalada pela mensagem, Luísa marcou um encontro secreto com Otávio no hotel da família Villanova no centro, desesperada para entender que parte da história a mãe deixara incompleta. Sentou-se diante dele num salão decorado em dourado fosco e mármore, plenamente consciente de que todos ao redor pareciam saber exatamente quem ele era, enquanto ninguém tinha ideia de quem ela era. Um tipo estranho e inquietante de invisibilidade para uma mulher que acabara de descobrir que estava prestes a herdar metade de tudo ali dentro. Otávio apresentou a ela documentos mostrando que Marina, em algum momento, fora oferecida uma vaga num programa formal de proteção a testemunhas, um caminho legítimo para a segurança que ela acabara recusando. Ele usou a revelação com cuidado, plantando na mente de Luísa a ideia de que a mãe nunca fora puramente uma vítima das circunstâncias, mas uma mulher que, ao menos em parte, escolhera a vida de esconderijo que se seguiu. Quando Luísa a confrontou sobre isso mais tarde, Marina não negou a acusação. Admitiu que o medo sozinho não fora todo o motivo da recusa, explicando que o programa exigiria entregar cada prova que reunira e abrir mão, para sempre, de qualquer capacidade de moldar o futuro da filha que carregava. Marina confessou que nunca tivera certeza se o funcionário responsável pelo caso já não estava comprometido pela influência de Otávio, uma suspeita que fazia a proteção oferecida parecer menos segurança e mais outro tipo de armadilha. Nolan continuou desapontado com a escolha, mas se pegou começando a entender, por mais relutante que fosse, que quase toda decisão que Marina tomara ao longo de 26 anos fora moldada por um sistema que Otávio já aprendera a dobrar à própria vontade. Diego, enquanto isso, passou as noites vasculhando os antigos registros digitais de Tomás Rocha e descobriu dezenas de cartas que Marina escrevera e enviara a Águas Negras ao longo dos anos, todas redirecionadas para um depósito pertencente a uma empresa de segurança
sob controle da família Villanova. Otávio, ao que se revelou, vinha interceptando a correspondência da sobrinha havia quase 2 décadas e meia, garantindo que nenhuma palavra das tentativas de contato dela chegasse à família que deixara para trás. Na última carta que Diego recuperou, datada de apenas 1 semana antes do desaparecimento de Tomás, Marina escrevera que pretendia voltar para casa, não importava o perigo que isso trouxesse. A descoberta deu a Diego uma versão da mãe que ele não esperava, uma mulher que genuinamente tentara voltar muito antes de ele estar pronto para perdoá-la pelos anos em que não estivera presente. Camila, trabalhando por outro ângulo, localizou a legista forense que originalmente assinara a identificação do corpo recuperado da represa Águas Negras, uma mulher chamada Beatriz Salles, que havia muito deixara o Instituto Médico Legal do Condado. Sob o questionamento cuidadoso, numa cozinha pequena, que ainda cheirava ao café que ela preparara por hábito nervoso, Beatriz admitiu que os registros odontológicos usados na identificação tinham sido silenciosamente trocados por um superior antes mesmo de ela ver o arquivo original. Uma confissão que carregara em silêncio por 26 anos, por medo pela própria carreira e segurança. As mãos dela tremeram levemente enquanto falava, e ela confessou que pensara naquele arquivo mais noites do que conseguia contar, imaginando-se a mulher que, sem saber ajudar a apagar, estava por aí, viva, esperando que alguém contasse a verdade. Ela concordou em testemunhar, mas só se Camila conseguisse garantir proteção legal contra qualquer retaliação que Otávio tentasse, depois que o depoimento se tornasse público. Com a cooperação de Beatriz garantida, Camila finalmente conseguiu forçar a abertura do cofre bancário há muito congelado, ligado aos números escondidos dentro do relógio de bolso de Ricardo Villanova. Em vez do documento original do fundo que todos esperavam encontrar, o cofre continha apenas um envelope vazio e uma única fotografia, mostrando Renato Farias, o diretor financeiro de longa data da empresa, retirando algo daquele mesmo cofre 1 década inteira antes. Com o aniversário de Luísa a menos de um dia de distância, Otávio convocou uma reunião emergencial do Conselho de Administração da empresa, determinado a fechar a venda ao fundo estrangeiro antes que à meia-noite o despojasse da autoridade para aprová-la sozinho. Nolan, Marina, Luísa, Diego e Camila chegaram juntos à imponente sede da Villanova Coroa, a fachada de vidro captando a última luz alaranjada do entardecer, só para serem barrados na entrada do saguão, porque Marina permanecia, em todos os registros oficiais, uma mulher legalmente morta havia 26 anos. Seguranças de terno escuro formaram uma parede silenciosa diante dos elevadores, educados, mas imóveis. E por vários minutos tensos, pareceu que todo o confronto terminaria ali, num saguão de mármore, antes mesmo de propriamente começar. Camila lutou para garantir a entrada, usando o depoimento juramentado de Beatriz Salles como argumento, exigindo que o conselho adiasse qualquer votação até que a questão da identidade de Marina fosse formalmente esclarecida. Otávio os recebeu no saguão pessoalmente, visivelmente divertido, zombando de Nolan diante de vários conselheiros que chegavam, chamando-o de nada além de um mecânico de cidade pequena cuja ganância finalmente o vencera. Foi Renato Farias, chegando sem aviso e claramente agitado, quem mudou o rumo de todo o confronto. Ele confirmou, sem que ninguém perguntasse, que de fato retirara documentos do cofre exatamente 13 anos antes. Um fato que todos na sala inicialmente presumiram que só fortaleceria a posição de Otávio. Em vez disso, Renato revelou que o próprio Tomás Rocha lhe pedira para guardar o documento original do fundo anos antes do próprio desaparecimento, temendo, com razão, que nem mesmo um cofre de banco permaneceria seguro do alcance de Otávio para sempre. Renato admitiu que ficara calado por 1 década só porque Otávio ameaçara jogar sobre ele sozinho todo o padrão de fraude financeira da empresa, caso algum dia falasse o que sabia. O que finalmente quebrou o silêncio dele foi perceber que Otávio pretendia liquidar o próprio fundo de pensão do qual milhares de funcionários comuns dependiam, uma traição que Renato descobriu não conseguir mais carregar sozinho. Passara 39 anos subindo os degraus da empresa, treinar a si mesmo a olhar para o outro lado diante de pequenas concessões, dizendo a si mesmo que não importavam. Mas descobriu que não conseguia ficar numa sala
e ver operários de fábrica e recepcionistas perderem as aposentadorias para financiar o iate e a ilha particular de um estranho, num litoral de país cujo nome ele nem sabia pronunciar direito. Ela apresentou o documento original do fundo ali mesmo, junto de cópias verificadas de forma independente dos resultados de paternidade, do depoimento assinado de Beatriz Salles e das cartas interceptadas que Diego rastreara pacientemente até depósitos de propriedade da Vila Nova. Os papéis foram espalhados um a um sobre a longa mesa de mogno, cada documento pousando com uma finalidade silenciosa que parecia calar a sala inteira. E vários conselheiros que passaram anos concordando com a cabeça diante das decisões de Otávio, agora sentavam em desconforto visível, incapazes de encará-lo. Reunidas diante do conselho, as provas não deixavam espaço para dúvida, confirmando tanto que Marina Vilanova Duarte estava viva, quanto que Luísa era a herdeira legítima de uma participação de controle na empresa que o avô construíra. Otávio fez uma última tentativa desesperada de forçar a venda estrangeira antes que o relógio batesse meia-noite. Mas no instante em que o aniversário de Luísa chegou, a autoridade temporária dele sobre as ações disputadas foi automaticamente suspensa pela própria cláusula que ele passara 26 anos acreditando não existir mais. Luísa agora detinha a voz decisiva sobre 55% da Vila Nova Coroa Participações. Um fato que visivelmente perturbou Otávio mais do que qualquer acusação lançada contra ele naquela noite, porque ele claramente esperava uma retribuição equivalente a tudo o que tirara da família dela. De pé diante do assento que um dia pertencera ao avô, Luísa tomou sua primeira decisão como acionista controladora recém-reconhecida da empresa. Não escolheu remover Otávio do conselho por vingança. Em vez disso, ordenou que todo o histórico financeiro da empresa fosse aberto sem restrições aos investigadores federais. Otávio Vilanova foi afastado do cargo em poucos dias, enfrentando acusações formais de fraude, falsificação de documentos e obstrução de uma investigação federal, o império dele desmontado não por nenhum ato dramático de vingança, mas pelo peso silencioso de uma papelada que ele passara 2 décadas e meia acreditando estar permanentemente sob seu controle. Marina recusou toda sugestão de que assumisse o cargo de diretora executiva, escolhendo em vez disso entregar a autoridade do dia a dia a um conselho de supervisão independente, insistindo, como sua primeira e única condição inegociável, que o fundo de pensão esvaziado fosse restituído a cada funcionário a quem um dia pertencera. Luísa, por sua vez, não quis nenhuma vida definida inteiramente por riqueza herdada e obrigação corporativa. Concordou em manter a autoridade de voto, mas escolheu se concentrar em terminar os estudos, envolvendo-se apenas nas decisões éticas mais significativas da empresa, em vez de na operação diária. Diego ainda não estava pronto para chamar Marina de mãe, e não fingiu o contrário, mas concordou em deixá-la escrever para ele de novo, dessa vez usando o endereço real, sem intermediário nenhum entre eles. E se pegou, contra as próprias expectativas, checando a caixa de correio com um pouco mais de ansiedade do que admitiria a alguém. Luísa perguntou ao pai, baixinho e sem nenhuma expectativa real, se ele queria refazer o teste de paternidade, agora que a verdade já não carregava urgência legal nenhuma. Nolan disse a ela que não precisava de mais nenhum papel para confirmar o que já entendera no instante em que vira os olhos dela na estação de trem. Marina pediu a ele uma chance de recomeçar, embora pedisse com cuidado, sem nenhuma suposição de que os anos perdidos entre eles pudessem simplesmente ser dispensados por boas intenções. Nolan não colocou a aliança de volta no dedo naquela noite, e não fingiu que 26 anos de luto e silêncio pudessem ser perdoados numa única conversa. Disse a ela sem rodeios que o casamento que tinham compartilhado terminara no dia em que o mundo a declarara morta, e que o que quer que viesse a seguir entre eles teria de ser algo novo, construído honestamente do zero, em vez de recuperado do que fora perdido. Marina aceitou a condição sem discutir, e por um momento algo em sua postura relaxou, como se tivesse se preparado para uma resposta mais dura do que a que recebera. Ela perguntou, quase hesitante, se poderia voltar à oficina na manhã seguinte. Nolan considerou a pergunta por um longo momento antes de responder. Amanhã? Disse a ela.
Parece um bom lugar para começar. Um ano se passou antes que Águas Negras realmente voltasse a algo parecido com a vida comum, embora nada nela parecesse igual ao que era antes. A Duarte Restaurações reabriu sob uma placa recém-pintada, mas Nolan manteve a velha caixa de ferramentas de madeira exatamente onde sempre estivera, no canto do escritório, uma lembrança que não tinha interesse em guardar. A Villanova Coroa Participações entrou num longo e doloroso processo de reestruturação sob nova supervisão, o fundo de pensão gradualmente restituído aos funcionários que tinham sido silenciosamente roubados dele, enquanto Otávio aguardava julgamento e antigos aliados dentro da própria rede escolhiam cooperar com os investigadores em vez de manter lealdade a um homem cujo império já havia desmoronado. Diego passou a jantar com Marina a cada poucas semanas, com cautela e imperfeição, os dois reaprendendo um ao outro devagar, em vez de fingir que 26 anos de distância podiam ser apagados só pelo esforço. Luísa passava as férias escolares trabalhando meio período na oficina, admitindo livremente que não tinha muito talento natural para consertar motores, deixando às vezes manchas de graxa na calça jeans que nunca saíam por completo, embora tivesse descoberto, quase por acidente, que conseguia reconhecer o som de um motor com defeito com o mesmo ouvido instintivo que o pai sempre tivera. Marina e Nolan não tinham se casado de novo, escolhendo em vez disso namorar com cautela, discutindo às vezes por pequenas coisas, reaprendendo os hábitos e a história um do outro, sem fugir das partes do passado que ainda doíam. Numa tarde tranquila, muitos meses depois, com a luz de outono entrando baixa pelas portas abertas do galpão e o rádio tocando uma canção antiga que nenhum dos dois se importava em identificar, Nolan estava ao lado de Luísa, diante de um Fusca totalmente restaurado, brilhando sob as luzes fluorescentes da oficina, o trabalho finalmente concluído depois de meses de atenção cuidadosa. A pintura do carro capturava a luz do jeito que capturara no dia em que Marina lhe dera a caixa de ferramentas, uma coincidência que Nolan escolheu notar, em vez de descartar. Luísa pegou o reflexo dele no espelho retrovisor, e pela primeira vez desde o dia em que se conheceram naquela estação de trem encharcada de chuva, o chamou de algo diferente de um estranho que por acaso compartilhava o rosto dela. Ela o chamou de pai. Nolan não respondeu na hora. Baixou a chave inglesa que tinha na mão, limpou as palmas devagar num pano que fora do pai dele antes de ser seu e deixou o momento se assentar sobre ele do jeito que a luz do sol se assenta sobre um cômodo depois que uma longa tempestade finalmente passa. Só sorriu, olhando para os olhos cinzentos que um dia haviam arrastado todo o seu passado de volta ao presente. Olhos que já não eram lembrança de tudo o que perdera, mas uma promessa silenciosa de tudo o que ainda estava por vir.